sistema Arx é a excelência da estética rosa. Cone morses friccionais, onde nós temos ausência de parafusos e um excelente selamento bacteriano. Simplicidade e versatilidade. Possui a capacidade de personalização dos pilares. É a possibilidade que eu tenho para fazer o que eu quiser com a prótese. Veio para mudar a forma do implantodontista trabalhar. Planejar com implantes Arx não tem erro. Do ponto de vista protético, é um marco na odontologia. Um sistema de implante que é único. Inovação e praticidade. Não é o implante do futuro, é o futuro da implantologia. Bem-vindos, muito obrigada pela presença de todos. Está um pouco alto, né? Quem não me conhece, eu sou a Bianca, sócia fundadora da empresa, né? Fred e eu temos aí uns quase 30 anos de relacionamento. A Whiteness tem 25 anos e a FGM apenas 22 anos e 6 meses. Então, para a gente é um orgulho muito grande estar numa terra que é referência na odontologia, não só para o Brasil, né, mas a nível pesquisa para o mundo. Haja vista aí os professores parceiros que temos na cidade. Hoje eu fui conhecer a UFO com o professor Carlos, professor Paulo Gagliato, e fiquei maravilhada com o que eu vi, né? Então, a cidade realmente respira uma odontologia de alto nível, né? Então, a gente não podia passar batido e não fazer uma rodada de conhecimento, que é algo que nós fazemos há tanto tempo. E por que mostrar um vídeo Arxis? Gente, não tem nada a ver, né? Fui convidado para uma apresentação, uma palestra de dentística, vamos falar da tecnologia PS, mas eu não poderia deixar de mostrar o vídeo Arxis para quem quiser e, se estiver disposto, participar da rodada de conhecimento que teremos aqui a partir das 18h30 sobre o sistema Arxis. É um projeto de quase 7 anos de pesquisa e desenvolvimento, 2 anos e meio no mercado, já sendo exportado para alguns países e aguardando o registro CE e FDA para a gente entrar com força total na Europa e nos Estados Unidos com este sistema, né? Nós temos outros produtos que estão um pouquinho longe da dentística, que é o NanoScent, que é o nosso negócio de biomateriais, né? Nós temos aí o NanoScent, que é o material de enxertia óssea. No CIOSP teremos membranas, então, com diferenciais também. Então, quem for ao CIOSP vai ver que a linha vai crescer um pouquinho mais, né? E a gente gosta de levar a rodada de conhecimento para o Brasil todo, quando temos as boas parcerias, porque é uma forma de a gente trocar ideias, sugestões, para a gente se inspirar nos materiais que fazemos. Hoje já tive dicas aqui, já passei para o departamento de marketing. A gente aprende muito quando a gente está na rua, né, no campo, trabalhando. E para nós é uma satisfação imensa. Relacionamento é a base de tudo, né? Toda parceria tem que ser boa para os dois lados. E a FGM tem em seu DNA fomentar pesquisas, parcerias, proporcionar uma revista corporativa feita em 3 línguas, mas distribuída em mais de 50 países. A FGM está atuando em mais de 100 países, mas em muitos países a nossa FGM News é traduzida para língua local. Então, eu não sei dizer exatamente aonde estamos exatamente com a FGM News e demais materiais, né? Aqui um pouquinho dos nossos números. A FGM, 2017, realizou 660 eventos no ano, a nível mundo. É quase que uma empresa de eventos, né?
palestras, hands-ons, jornadas acadêmicas, enfim, né? E, mais recentemente, nós lançamos esses 2 produtos de marketing, mas é um ambiente para os dentistas trocarem ideias, colocarem suas perguntas, suas sugestões, seus casos clínicos. São ambientes que a FGM proporciona, mas ela não interfere, né? Só se formos chamados a responder alguma questão que algum consultor FGM não tenha respondido. Já temos professores de outros países participando do Estética Study Group e do Arxis Study Group, né? É algo bem legal também. Lá, os casos clínicos, as postagens que são feitas, está aí a revista, o catálogo que eu falei, né? Nós estamos melhorando, vamos melhorar, novas empresas estão sendo contratadas para a gente melhorar essa parte da comunicação digital, né? E, enfim, gostaria de dizer que a FGM está com as portas abertas para visitas, para que vocês venham interagir, se não pelas redes sociais, mas através do 0800. Nós temos uns 7, 8 dentistas no grupo. Nós, diretamente atendendo as cirurgiões dentistas do Brasil e em todos os países que atuamos, são 6 dentistas. Um do PID e uma que mora e trabalha em São Paulo, né? Então, não é por falta de atendente que a gente não vai proporcionar uma parceria ou alguma coisa que vocês queiram da FGM. Muito obrigada por terem vindo. Tem uma excelente palestra com o Friedrich e depois com o professor Alessandro Logercio, que muito nos orgulha, Brasil e mundo afora, com suas pesquisas, né? É o 7º pesquisador em adesão da América Latina, do mundo. Não, eu tenho. Está bom. Um grande pesquisador. Obrigada, gente. Boa tarde, pessoal. Opa, deixa eu dar uma regulada aqui. Todos bem? Dispostos? Maravilha. Bom, como a Bianca mesmo já me apresentou, muito obrigado. Eu sou o Friedrich Georg Mittelstädt, aquele cara de nome complicado, responsável técnico que aparece lá na caixinha dos produtos da FGM. Mas todo mundo me conhece por Fred, e já sabem por quê, né? Então, muito obrigado pela presença de todos, bem-vindos. A ideia hoje é fazer uma apresentação sobre alguns produtos que são talvez os mais recentes que a gente desenvolveu na área de dentística. E, para isso, nós vamos fazer realmente uma apresentação compartilhada aqui com o Dr. Logercio, que é um grande parceiro, estudioso dos produtos da FGM, grande parceiro para fornecimento de informação científica a respeito dos nossos produtos. E acho que, assim, desta forma, vai ficar bacana, porque o Dr. Logercio ele tem todo um lado prático, um lado clínico, que complementa um pouco um lado que eu, particularmente, vou apresentar para vocês, que é um pouco mais tecnológico e científico do que nós fazemos dentro dos produtos FGM. Em particular, eu devo apresentar hoje um pouco mais sobre uma tecnologia que nós batizamos de APS, que é, na realidade, a nossa tecnologia de polimerização de compósitos e todos os materiais à base de monômeros meta-acrílicos. Tá? Eu sou químico e fiz parte desse desenvolvimento junto com a equipe de P&D da FGM, e era uma necessidade, na realidade, que nós já vínhamos trazendo de longa data, contando um pouco da história. Vocês bem provavelmente conhecem que o clássico dentro da odontologia em si, como fotopolimerizador, é a canforoquinona, né? É o produto mais comumente utilizado, provavelmente foi o primeiro que se encontrou, que funcionou bem dentro da faixa do visível, canforoquinona. Existe uma diversidade enorme de fotoiniciadores que podem ser utilizados para converter monômeros meta-acrílicos em polímeros, mas a grande diferença de alguns é que, diferente da canforoquinona que trabalha no azul, a grande maioria trabalha na faixa do ultravioleta.
alguns talvez até melhores do que canfruquinona, mas o grande inconveniente é que o ultravioleta, para nós humanos e para todos os seres vivos, ele é nocivo. Então, é muito difícil imaginar que o ultravioleta pudesse ser utilizado como um fotoiniciador para fazer polimerização in situ, ou em vivo, vamos dizer assim, né? E, por isso, na realidade, a canfruquinona tomou seu espaço. Existem diversos outros derivados da canfruquinona, mas todos eles sempre muito parecidos. O que nos levou a buscar um pouco mais de graus de liberdade foi, na realidade, pelo menos duas situações bem incômodas. A primeira delas era a eficiência. Nós chegamos num limite com os nossos produtos. A FGM cresceu, obviamente, como fabricante de clareadores dentais inicialmente, mas desde uns 10 anos atrás, nós iniciamos desenvolvimento na área de compósitos. Começamos com o produto Opalis, depois migramos para o âmbar e fomos derivando esta tecnologia Opalis para outros produtos, como o Alcem e, mais tarde, Alcem Veneer, resina Flow, etc., etc. Tudo dentro da química de monômeros fotopolimerizados, né? Quando a gente trabalha com compósitos, uma indústria em si, ela se vê obrigada a fornecer produtos que sejam não só bons em termos de propriedades mecânicas, mas a estética é fundamental, né? E canfruquinona, na realidade, ela é viável de ser utilizada assim, mas, como vocês bem sabem, ela traz um inconveniente muito grande de ter uma coloração laranja muito intensa. Essa coloração laranja ela desaparece com a polimerização, mas isso, muitas vezes, é um incômodo para o processo de desenvolvimento de produtos estéticos. E, claro, nós chegamos num estágio em que nós tínhamos, efetivamente, uma limitação no quesito eficiência, principalmente quando nós começamos a pensar em produtos novos e um pouco mais avançados. A indústria em si ela deve lançar uma dúzia, uma dezena de produtos novos por ano nesta área, e, obviamente, a FGM, como competitiva como ela quer estar alinhada com esses produtos tecnologicamente mais avançados. Então, buscar alguma coisa melhor era efetivamente uma necessidade e, obviamente, resolver o problema da coloração desses compostos. Isto foi a principal razão para a gente estar buscando desenvolver alguma coisa um pouco diferente. Para entender porquê da canfruquinona, aqui nós temos ela, in natura. Esta é a coloração original dela. Ela, dissolvida em monômeros, ela fica efetivamente como uma solução bastante alaranjada. O clássico de utilização dela é na casa de 0,8% dentro de uma formulação e, invariavelmente, os monômeros em si, você vê nitidamente quando eles têm canfruquinona e quando não tem. Por quê? Porque ela contribui com muito amarelo. Aqui nós temos um espectro de UV visível da canfruquinona, a banda de excitação. Vejam que nós estamos falando de 400 e alguma coisa até quase 600. Os picos estão em 480, 490. Este é o clássico do azul, é o que justifica o uso de fotopolimerizadores azuis. Por que nós enxergamos ela amarela? Aqui está a banda de emissão. Isso aqui é uma representação do que acontece, como ela atua. Ela, na realidade, forma radicais livres, que são os iniciadores do processo de fotopolimerização. Então, isto é, na realidade, a origem do problema, o que foi solução em algum momento e que transformou-se num problema. O que nós fizemos? Nós criamos uma composição nova chamada APS. A sigla APS vem de Advanced Polymerization System. Foi como nós batizamos a nossa composição particular de fotoiniciadores para substituir canfruquinona dentro dos nossos produtos. E, claro, que a pergunta que logo vem à mente da grande maioria é: o que é APS? Que composição nova é essa? Tá? Então, eu tenho que dizer para vocês que é uma composição complexa de fotoiniciadores e propagadores do processo de polimerização. Obviamente, eu não vou poder dizer aqui exatamente o que nós colocamos lá dentro, porque isso é um segredo industrial. O que nós estamos aqui para mostrar hoje são, efetivamente, os resultados que esse APS traz para os produtos da FGM. Isso é o que vai ser mais marcante e vai justificar tudo isso que eu vou falar para vocês, tá bom? Então, ainda assim, hoje, nós combinamos. Isso aqui é para representar o que era um sistema clássico com canfruquinona, um teor bastante alto de canfruquinona,
E veja que o APS, nós efetivamente ainda utilizamos um pouco de canfruquinona, mas um teor muito, muito mais baixo, e ele, para nós, é identificado como um gatilho dentro do sistema. A canfruquinona está lá para manter a possibilidade de utilizar os mesmos fotopolimerizadores que vocês já utilizam hoje. É um sistema novo de fotopolimerização, mas que mantém toda a possibilidade de utilização dos sistemas que vocês já conhecem. Não há necessidade de se adquirir um fotopolimerizador novo. Ok? Então, nós temos ali dentro uma certa combinação de canfruquinona. Temos alguns outros fotoiniciadores, sim. Obviamente, não aqueles que são prejudiciais para a saúde em si. Coiniciadores, como sempre, e propagadores do processo. Aqui temos algumas coisas novas. Nós utilizamos algumas tecnologias um pouco diferentes dentro dessa composição. E, como eu disse, são eficientes com qualquer modelo. Tá? Aqui, para visualização do que nós fizemos em si dentro do APS. Ela é uma composição complexa de fotoiniciadores. Vejam que nós temos aqui dentro pelo menos 8 substâncias diferentes. Isso daqui é a composição clássica dentro de um compósito, por exemplo. Isto daqui, metade é canfruquinona e a outra metade é DAB, que é uma amina sinérgica junto com canfruquinona. As duas combinadas permitem efetivamente obter radicais livres por irradiação com luz azul. E o que geralmente se usa é estes teores de canfruquinona para que se obtenha efetivamente fotopolimerização com certa potência, e isso daqui é o que nós hoje utilizamos dentro do sistema APS e a combinação de diversas outras substâncias que já não tem mais cor. Vocês verão que esta combinação diferenciada mudou completamente a nossa vida. Eu gosto de dizer que o APS ele representa hoje uma nova escala de potência em termos de fotopolimerização dentro dos compósitos da FGM. Por quê? Porque concentrações muito mais baixas alcançam o mesmo nível de conversão em polímero do que nós tínhamos com concentrações bem mais altas de canfruquinona. Então, nós temos efetivamente um sistema com muito mais potência do que nós tínhamos antes. Okay? Nós vamos ver isso que eu estou falando para vocês. Como funciona o sistema APS? Na realidade, nós fazemos, eu gosto de dizer que nós fazemos o aproveitamento de energias que até então eram descartadas dentro de um sistema. Tá? Percebendo aqui como é uma reação clássica de um compósito, que é composto por monômeros, por cargas e fotoiniciadores, e que com luz azul de um foto, você transforma em um polímero, que nós conhecemos por compósito em si. Tá? Via de regra, existe um aquecimento associado, não existe? Concordam, não? Essa energia é jogada fora. O que nós fazemos no APS? Nós utilizamos essa energia. Então, nós fazemos um aproveitamento muito melhor do que era, em si, a conversão de todo o bloco de energia gerado. Nós fornecemos luz, que é uma das fontes de energia, está aqui. A luz azul é utilizada para efetivamente formar radicais livres quando você usa canfruquinona. Tá? E a canfruquinona, obviamente, fornece os radicais que podem fornecer, causar a polimerização, mas ela, eventualmente, também pode atacar outras substâncias que, por si só, explodem e vão irradiando esse processo. Então, nós usamos uma combinação de química e física junto dentro desse sistema. Nós aproveitamos toda essa cascata de relaxamento da energia que nós fornecemos aqui. E, da mesma forma, nós ainda utilizamos a energia térmica que o próprio processo de polimerização fornece. E isso justifica por que nós temos tanta eficiência com concentrações muito inferiores. Por que nós temos hoje uma escala de potência de polimerização muito superior ao que nós tínhamos antes. Okay? Vamos ver como isso se converte. Nós temos evidências de que nós temos um grau de conversão muito melhor, ou pelo menos com esta escala nova de potência, nós temos como melhorar toda a modulação do grau de conversão de polímeros, que obviamente é importante quando a gente está buscando por propriedades mecânicas dentro de um polímero. Okay? Profundidade de cura, que obviamente nós sempre temos que garantir,
Propriedades mecânicas, sim, sempre são importantes. Nós queremos resistência flexural, nós queremos resistência ao impacto, nós queremos resistência à fadiga desses polímeros. Estética, que obviamente é o que todos nós buscamos no dia a dia. Ou o compósito é estético, ou ele é bom como restaurador, ou então esqueçam, ele não é um produto de futuro. Concordam? E ainda ganhamos de graça baixa sensibilidade à luz ambiente. Nós vamos ver evidências, o professor Logert deve mostrar alguma coisa nesse sentido. Nós mensuramos alguma coisa, mas existe efetivamente um ganho muito grande de sensibilidade à luz. Muito provavelmente pelo baixo teor de canfruquinona, que é o principal elemento fotossensível, nós temos uma redução de sensibilidade enorme, o que nos dá um benefício muito bom, muito grande, no tempo de manipulação que as resinas permitem ter. Enquanto outras polimerizam expostas à luz do refletor, por exemplo, nós temos um ganho de de 3, 4, 5 vezes, e quem sabe mais, dependendo do produto, em termos de tempo de trabalho sob a luz. Deixa eu explicar um pouco como cada um desses benefícios é alcançado, ou o que acontece. Falando agora de grau de conversão, aqui eu tenho uns gráficos que eu gosto de mostrar, porque grau de conversão nem sempre é muito simples de se entender. Tá? Mas, quimicamente, a gente pode olhar para isso aqui, para o grau de conversão desta forma aqui. Imagine isso daqui como sendo um recipiente cheio de diferentes monômeros. Todos eles estão livres antes de polimerizar. Okay? Hipoteticamente, digamos que tudo isso daqui se rearranje e forme esta organização aqui. Observe que de todas essas pontas aqui, que seriam metacrilatos, apenas 2 delas não reagiram. Significaria dizer que 96% das ligações foram formadas. Concordam? Apenas 2 delas não. Se as outras 2 forem convertidas também, que é a situação aqui, nós teríamos 100% de conversão. Isto daqui é teórico, isso daqui é hipotético, isto na prática dificilmente vai acontecer. Por quê? Porque você não consegue tempo para este arranjo aqui acontecer. Imaginem que quando a polimerização acontece, ela não acontece num extremo e vai caminhando e rearranjando e fazendo com que as coisas se transformem nesta cadeia bonitinha como ela está aqui. Ela acontece explosivamente em diversos pontos e ela vai enraizando, a viscosidade do polímero sobe quase que abruptamente e cessa a possibilidade de você ter rearranjo. Tá? O que na prática se consegue está sempre entre 40% e, quem sabe, 60%. Classicamente, um compósito com canfruquinona, ele está entre 40% e 45% de grau de conversão, talvez um pouco mais, dependendo do sistema. Tá? O que nós conseguimos mensurar com o APS é alguma coisa na casa de 55%. Então, existiu, sim, um ganho bastante significativo e, de novo, enfatizando, nós conseguimos isso com um teor de fotoiniciador muito menor, muito menos prejudicial em termos de estética do que a canfruquinona era. Okay? Profundidade de cura, que também é um item muito importante. Este item tem importância em todos os compósitos, mas existe um deles, em particular, que precisa mais dele do que outros. É uma resina bulk, por exemplo, uma resina de incremento único. Todos nós conhecemos algumas variantes de resina bulk do mercado, e todas elas têm a proposta de que você faça um único incremento e com um único procedimento de polimerização você preenche a cavidade como um todo. Para isso, a gente precisa garantir propriedades mecânicas e polimerização, obviamente, ao longo de uma porção bastante grande de material. E aí nós precisamos garantir profundidade de cura. Obviamente, existe uma série de variáveis que precisam ser controladas. Opacidade do compósito é uma delas, potência do fotopolimerizador é outra, tá? E também do sistema de fotoiniciação. Aqui nós ganhamos, de novo, potência com o APS. Tá? O exemplo, então, aqui, o melhor exemplo que nós temos em si é a Opus Bulkfill, que já faz uso do APS, e aqui nós vemos que tipo de variação a gente obteve em termos de
profundidade, né? Nós alcançamos uma profundidade bastante grande, sem, em si, ter uma perda muito grande de propriedades mecânicas. Aqui tem a Opus Bulk Fill, para quem não conhece ela ainda, a Flow em particular, que eu tenho um pouco mais de preferência por ela. Ela tem uma propriedade interessante, que é um antigravitacional na consistência dela, que permite que ela puxe o fio, inclusive, para cima. Então, você, quando corta a resina em si, ela consegue puxar o fio de volta, né? E a versão condensável também está disponível. Quando nós estamos falando do APS relacionado a propriedades mecânicas, tá, a gente puxa imediatamente para a Vitra. A Vitra é um compósito novo que nós temos, e estas são as principais propriedades dela. Vejam que em todas as propriedades mecânicas, seja resistência flexural, tenacidade à fração, módulo elástico, resistência compressiva, todas as propriedades, o produto em si teve um desempenho na média alta dos materiais. Isso sem sacrificar, sem buscar muitos milagres. Nós utilizamos um teor relativamente baixo de APS dentro dessa composição, porque o grande objetivo desse compósito é ser altamente estético, tá? Nós vamos ver alguns resultados em cima dela. Aqui tem uma imagem da Vitra, para quem ainda não conhece, tá? Nós chamamos ela de compósito premium, porque, na realidade, ela vem com uma bagagem tecnológica, digamos que bem diferenciada, partículas de silicato de zircônio esferoidal, como carga, um teor bastante alto, e nós já começamos a falar de uma tendência grande ou forte que existe nos Estados Unidos e também na Europa, que se chama os compósitos BPA-free. BPA é o quê? BPA é a sigla que define... como é que é mesmo? Bisfenol A. Tá? Bisfenol A é um plastificante que por muitos anos foi utilizado na indústria de plásticos. Vocês verão diversos produtos que hoje se dizem BPA-free, principalmente no que tange plásticos, voltados a mamadeiras, brinquedos de criança e tudo mais, que vão à boca, ou então vasilhames que eram utilizados para acondicionar alimentos. Tá? O BPA era um produto utilizado em toneladas, efetivamente, como plastificante. O que ele faz? Ele melhora a fluência do plástico, ele permite melhorar a injeção, ele permite obter resistência à fratura, ele aumenta a capacidade de absorção de impacto e tudo mais. E BPA também é uma das moléculas utilizadas para a síntese, por exemplo, do bis-GMA, que é um clássico dentro dos compósitos dentais. Então, em algum momento, foi criado uma dúvida com relação à possibilidade de existir BPA como contaminante do bis-GMA, ou então do bisema, que também é um monômero utilizado em compósitos dentais. Essa corrente ela tem tomado corpo, eu diria, ela é bem maior nos Estados Unidos e na Europa, e ela deve chegar no Brasil em algum momento também. Como a gente tem esse produto realmente como prêmio, a intenção é levar ele para a Europa, ele já está na Europa, ele deve ir para os Estados Unidos, nós temos efetivamente uma linha de desenvolvimento de produtos BPA-free. Tá? Então, esse produto já nasce dentro desse conceito. O âmbar também é um produto que já é BPA-free. Uma novidade aqui para a Vitra, ela vai em breve estar no mercado numa seringa nova que nós desenvolvemos, que faz um pouco mais jus ao produto que é uma seringa com uma tampa diferente e principalmente com bicos diferentes. Nós teremos uma versão, as cores de esmalte e especiais, com um bico de 1,8 milímetros, então, efetivamente, a quantidade que sai na ponta é fina assim. Você vai poder cortar fora a quantidade que você quer e já não mais vai precisar entrar com a espátula. Isso vai significar economia, vai significar facilidade na obtenção da pequena porção que você precisa, vai significar uma redução, ou então, quem sabe, eliminação de contaminação cruzada, uma série de benefícios que vai ser muito fácil perceber. Sem contar que essa tampa integrada é muito melhor do que todas as outras que a gente já tem. Né? Tá bem? Vocês em breve verão, isso deve estar planejado para julho ou agosto, né, Bianca?
a gosto. Pronto. A parte de estética é talvez o que mais aparece quando a gente fala de APS. Só para ter uma ideia, este é o âmbar APS hoje, com esta coloração. Isso daqui era o âmbar, e este outro adesivo é alguém que eu não conheço no mercado aqui, mas talvez vocês reconheçam o frasco. Esta é uma cor clássica de um adesivo. E assim ele ficou. Aqui embaixo ele de novo, o âmbar APS, agora comparado com o irmão dele, o âmbar normal com canfruquinona. Então, definitivamente, nós entramos com o APS numa faixa de estética que antes, com canfruquinona, era impossível atingir. Imaginem que nós queríamos aumentar a potência de polimerização, ganhar propriedades mecânicas, por exemplo, num compósito, sem prejudicar a estética. Como é que eu poderia fazer isso? Aumentar o grau de conversão, por exemplo, e não impactar na estética do produto? Com o APS, como eu falei, nós temos uma escala de potência totalmente nova e nós efetivamente conseguimos transformar isso em muito mais estética. Aqui uma apresentação só de como está o âmbar hoje, né? E aqui nós temos uma ideia bem clara de como isso se converte. Tá? Isso daqui é um compósito convencional, por exemplo, a própria Opalis é assim, que depois de polimerizada se transforma quase que nisso. Tá? E aqui nós temos que a Vitra, com o baixo impacto que o APS traz em termos de cor e estética, praticamente não sofre alteração. A Vitra já nasceu com um conceito totalmente diferente em termos de estética. A ideia é que ela não mude de cor enquanto antes e depois de polimerizada. Tá? Você tem com isso uma previsibilidade muito maior de estética que você vai poder obter. E, obviamente, nós já trabalhamos também para que ela não tenha diferenças na opacidade entre antes e depois de polimerização. Isso tudo é possível desde que você consiga recursos para poder manipular o índice de refração e uma série de coisas. Okay? Aqui embaixo a gente tem alguns exemplos de como varia o ΔE, que é uma medida que a gente utiliza para mensurar a variação de cor. A Vitra APS está na casa de 4,5, 5. Então, ela praticamente está no limiar do que visivelmente é captado pelo olho. Dizem que os homens conseguem captar até 4, 4,5, acima de. As mulheres dizem que conseguem captar 3,5. Eu acredito que as mulheres sejam realmente mais consigam ver melhor. Tá? Porque elas acham defeito em coisas que a gente não enxerga. Mas, assim, a gente vê que, classicamente, outros compósitos têm um ΔE bastante grande. A Opalis também está na casa de 10. Então, isso efetivamente significa dizer que entre antes e depois de polimerizado existe uma diferença. Todos vocês aprenderam a trabalhar e a lidar com isso. No dia a dia, vocês já fazem isso. Ou coloca lá uma bolinha sobre o dente, polimeriza e vê como vai ficar. E assim você cria previsibilidade. Com esse produto, você tem praticamente previsibilidade online. Aquilo que você está construindo é o que vai ficar. Ok? Então, existe uma diferença já bastante grande. Outro produto que, obviamente, é muito beneficiado pela estética é o novo Alcem Veneer, que agora é APS. Então, ele teve uma variação de ΔE efetivamente dentro daquilo que não é perceptível, é menor do que 4. Tá? Assim ele era, este era o ΔE destas cores antes. Claro que quando a gente está falando de um cimento, veneer, a gente tem que colocar potência nele, porque ele vai ter que ser polimerizado através de uma faceta. Como é uma faceta que, via de regra, tem um valor agregado alto e que não é cogitável que o cimento falhe nessa situação, então a gente precisa dar potência nele. E por isso esses teores tão grandes de canfruquinona e esse ΔE tão alto. O APS trouxe isso para esse nível aqui, sem perda, obviamente, de potência. Tá? Então, melhorou muito a nossa situação. Aqui em cima uma simulação, aqui a pasta Try-In e aqui a pasta, o próprio Veneer APS saindo da bisnaga. Nós fizemos uma brincadeira de polimerizar só uma metade para ver se a gente conseguiria ver a diferença de cor e ela não é perceptível. Tá? E o milagre é sempre o mesmo, quer dizer, não muda nada no consultório, você simplesmente utiliza o fotopolimerizador que você já tem.
nós utilizamos uma meia dúzia de aparelhos, nós chegamos a comprar, inclusive aquele ainda não a base de bateria, mas conectado diretamente à fonte de energia, um chinês, e polimeriza igual. Existe diferença entre eles? Claro. Quanto mais potente, maior a polimerização. Existe um ganho que está relacionado à potência do aparelho. Então, quanto melhor ele for, melhor vai ser o resultado de polimerização. Mas ele funciona com todos. Okay? E o último ganho que veio, na realidade, meio que, digamos que como bônus de graça, nós não estávamos pensando em ganhar baixa sensibilidade à luz ambiente, ou então convertendo isso na prática em tempo de trabalho, isso não estava em si nas nossas expectativas. Mas como veio, e isso é muito evidente, tá? Nós, obviamente, buscamos mensurar isso. Dentro da Vitra APS, nós criamos esses gráficos aqui. Esses são gráficos de DSC, que é uma calorimetria, um scanning de calorimetria diferencial. O que a gente mediu aqui? Nós medimos a energia liberada enquanto irradiado com luz de diferentes compósitos. Essa energia liberada ela era mensurada enquanto o tempo corria e a peça era irradiada. Tá? Aqui a gente vê o comportamento. Isso daqui é um compósito comum, bastante sensível à luz, então praticamente do nada ela polimerizava em seguida, praticamente no mesmo instante que você irradiava ela. Tá? Aqui já um compósito um pouco menos sensível, e aqui a Vitra. Veja que ela, para começar a polimerizar, realmente deu uma diferença muito grande. Isto, na prática, é ainda maior, porque é muito comum, se você utilizar, por exemplo, um ambiente de luz branca, que são as nossas fluorescentes normais, você pode deixar a Vitra aberta, ou então uma bola de Vitra, em cima da mesa durante um dia inteiro, e ela não vai polimerizar. Você pode deixar ela ali. E no final do dia você vai lá, manipula ela e polimeriza ela da mesma forma. Tá? Quer dizer que, do ponto de vista prático, você não precisa esse tempo todo, você precisa talvez de 10 minutos, 15 minutos, para fazer uma restauração mais elaborada, mas esse é um tempo que você sempre vai ter com a Vitra. Ela tem essa característica de ter um tempo de manipulação. Obviamente, os outros produtos que têm APS também te dão esse tempo. Tá? Então, existe uma vantagem realmente muito interessante em ter um material com um tempo de trabalho bem mais alto. Ok? Aqui um pequeno vídeo, só para encerrar. Em seguida, a gente tem a apresentação do professor Logércio.
Pessoal, obrigado por esse momento de atenção, então. Uma questão só que eu queria colocar para vocês, então, o sistema PS ele traz efetivamente algumas propriedades que nós consideramos importantes e elas são um marco de novidade dentro do desenvolvimento de produtos da FGM. Esses que vocês viram são os primeiros que receberam a tecnologia APS. Existirão outros e, na realidade, o que nós colocamos, se vocês perceberam, que todos os produtos, todos os nomes têm APS como sufixo. Então, toda vez que tiver APS, efetivamente, no nome, vocês podem lembrar de todas essas propriedades, porque elas estarão nesse produto. Ok? Obrigado. Vamos ficar com o Dr. Logércio. E é uma satisfação falar que nós estamos negociando produtos, tecnologia APS, para empresas da Europa. Né? Eles não conseguiram... talvez chegar no resultado que nós chegamos. Fomos sondados 2 anos atrás na IDS e eu acho que não chegaram lá, então preferiram abrir negociações para marca branca. Né? E dizer que uma indústria brasileira está exportando tecnologia para a Europa, para a Alemanha, é muito gratificante. Né? Então, a gente acredita que nós teremos aí um monopólio dessa tecnologia por mais 1 ou 2 anos, que todas as empresas vão chegar lá, né? Todo mundo vai estudar, e a gente faz isso com a concorrência, a gente faz a concorrência estudar mais. Gente, tem um cafezinho no fundo da sala, depois nós teremos um coffee, mas eu pedi para a equipe da dentística fazer um sorteio. Ao final, nós teremos um sorteio do kit Vitra, da Opus e o clareador Automix. À noite, nós temos um sorteio do kit Arxis, de mais ou menos R$6.000. Então, seria injusto não sortear nada para a equipe de dentística. Né? É uma forma de dizer muito obrigado. Um coffee e um sorteio. Tá bom? O professor Logércio é o 7º pesquisador do mundo em adesão. Eu sou muito desmemoriado, eu não lembrava se era mundo ou se era América Latina, mas eu confirmei com ele, é o 7º do mundo, tá, gente? Obrigado, Bianca. Boa tarde a todos. Eu costumo falar que, com essas coisas, especialmente de rankings e tal, né, o que a mão esquerda da gente sabe, a mão direita não deve saber, né, porque aí fica mais fácil da gente poder trabalhar. Para mim é um prazer estar aqui, um super prazer estar aqui, em especial por estar numa cidade tão bonita, que eu tenho tantas boas lembranças, sejam online ou não, né? Porque eu tenho cada vez estado mais próximo da Universidade Federal de Uberlândia, eu fico muito feliz por isso, e também da Universidade de Uberaba, né, que eu tive a possibilidade ontem de ir até lá. Mas especialmente, né, por estar... Não, agora foi. Especialmente, agora foi demais. Especialmente, a minha mão está pesada aqui. Porque, na verdade, eu estava torcendo para a Colômbia, ela acabou de empatar, então um pouco nervoso, né, por causa disso. Especialmente por estar do lado do Fred. O Fred é um amigo de longa data. A FGM é uma parceira de longa data, então eu posso contar nos dedos das mãos as vezes que eu tive que palestrar junto com o Fred. E palestrar sempre do lado de um químico é sempre muito complicado, porque qualquer coisa que a gente falar, a gente pode estar blefando, né? O Carlos, que está aqui na minha frente, sabe, né? Dentista e pesquisador na área odontológica tem essa mania. E não só relacionado a isso, né? Porque a empresa como um todo tem todo um cuidado nos materiais, tudo muito grande, então é uma grande responsabilidade. Bom, eu gosto sempre de falar que agora eu sou, que nem o professor Carlos falou, né, bonitinho e tal, né, mas um dia eu era um aluno de pós-graduação que terminou o doutorado, tinha terminado o doutorado, e eu fui para uma cidade do interior de Santa Catarina para trabalhar, numa universidade particular do interior de Santa Catarina. Eu trabalhava numa cidade que tinha 22 mil habitantes, uma universidade que estava recém começando e tudo mais. E, nessa época, o pessoal resolveu abrir um mestrado lá. E, nessa época que a gente abriu o mestrado, que eu era, né, um molequinho ainda, a gente precisava de material para fazer um trabalho de pesquisa. Um material. E eu fui visitado, na época, os representantes da FGM lá. Isso faz bastante tempo atrás, porque você pode imaginar quando é que eu terminei meu doutorado. Já faz algum tempo, né? Eu já estou passando para sênior no CNPq, então já faz um tempinho que eu terminei o doutorado.
E de imediatamente, né, eu recebi a confirmação da FGM, sem nem me conhecer, sem saber quem eu era, dizendo assim, não, pode deixar que eu mando o material. E no outro dia, uma semana depois, ou um mês depois, chegou uma caixa de material, é capaz de eu ter a foto até hoje, que era uma caixa grande de agentes clareadores, né? E aí, então, desde então, eu tenho o maior respeito, a maior admiração pela FGM, porque até hoje é a mesma coisa. Eu vejo até hoje sendo a mesma coisa. Não para mim, né? Porque agora eu sou um parceiro, agora eu tenho um nome, agora eu sou um pesquisador e tal, mas para todas as pessoas que requerem material para pesquisa e tudo mais, eles sempre fortalecem essa relação. Então eu brinco, né? Hoje eu sou professor de uma universidade estadual, eu sou bolsista do CNPq, mas o que o CNPq, o que o governo quer é que a gente feche essa pirâmide, essa tríade, essa relação, né? E a FGM foi a primeira que me abriu as portas há muito tempo atrás, foi a primeira, e, portanto, a gente, né, o primeiro beijo a gente nunca esquece, a primeira namorada a gente nunca esquece, né? Não tem essas coisas? Então eu não tenho como esquecer e sempre dizer isso em público, né? Porque agora, como eu sou um cara, né, bonitinho e tal, tem muita gente que vem falar comigo, né? O Paulo Quagliato sabe do que eu estou falando, o professor Paulo aqui sabe do que eu estou falando, mas a gente nunca deve esquecer isso, e eu sempre faço questão de dizer isso. Tá bom? Se a minha relação existe até hoje e tudo mais, foi porque lá atrás, né, ela começou e a gente começou a tentar fechar uma série de quebra-cabeças dentro da pesquisa odontológica, isso é muito importante. Então, o meu prazer renovado de estar aqui hoje, e a gente tentou trabalhar com conceitos ou com ideias, né, do que era renovar a prática clínica. Então eu pensei, puxa, obviamente eu tenho um grupo de pessoas que são professores, outros que são alunos de pós-graduação, mas eu tenho clínicos aqui também. Então eu estou tentando trazer alguma coisa que esses conceitos que o Fred falou, todos encaixem. E esse caso me pareceu bastante interessante para a gente fazer isso. Que a gente vai fazer um clareamento associado a um fechamento de diastema falando dos produtos. Então, a grande novidade para mim na área de clareamento, e eu tenho um vírus de clareamento dentro de mim, né? Porque eu adoro trabalhar com clareamento, desde sempre, foi isso que eu comecei, e até hoje eu tenho isso, é de tentar cada vez ter outras possibilidades. E uma possibilidade para mim bastante interessante é começar a fazer o clareamento durante o procedimento ortodôntico. Porque isso é possível, é predizível e é uma opção muito interessante, porque quando o paciente entra e fazer o clareamento, entra e fazer o tratamento ortodôntico, ele acha que os dentes ficaram amarelados, ficaram com uma série de problemas depois. Então, fazer isso em conjunto é muito interessante, é interessantíssimo. Em 2 dos estudos publicados, um é do nosso grupo de pesquisa, esse aqui foi o último que a gente publicou, mostrando que isso é absolutamente predizível. Ou seja, a gente pode fazer isso tranquilamente. Tá bom? E aí, a gente precisa usar bons produtos. E eu sou fã do HP Blue, do Whiteness HP Blue. E eu não sou fã do HP Blue porque ele tem uma série de... porque ele tem essa cor roxa, porque tem essas coisas todas. Não é por isso que eu sou fã. Eu sou fã porque lá no início, quando ele começou a funcionar, né, a gente foi um dos primeiros a testar. Então, esse videozinho do meu amigo Leandro deixa muito claro como a gente deve fazer isso. E me perdoem estar falando de clareamento numa palestra de APS, mas eu acho que isso ajuda a gente a retroalimentar o conhecimento que a gente tem produzido até hoje. Então, foi nossos primeiros estudos que mostraram que eu devo sempre passar um dessensibilizante antes, com um nitrato de potássio e flúor. Isso no clareamento de consultório faz uma enorme diferença, ainda mais um paciente jovem como esse, né? E logo depois de colocado esse produto, então você deve colocar esse produto inclusive com o aparelho ortodôntico, você limpa ele, não lava, só tira o excesso, não lava, porque você pode gerar sensibilidade nesse momento. E aí imediatamente você vai aplicar uma barreira gengival e vai aplicar um clareador que tem muitas qualidades. É um clareador que é fácil de misturar, é um clareador que tem uma fácil aplicação, porque ele vem numa dupla seringa que se mistura numa só. E o mais importante é que ele tem a presença de cálcio e ele é alcalino. Essas duas coisas, essa presença de cálcio e essa alcalinidade, dão uma baixíssima sensibilidade, uma remineralização que poucos materiais têm no mercado. Esse trabalho é do professor Marcelo Giannini, né? Tem uma orientada dele aqui. Então, o professor Marcelo Giannini fez esse trabalho para a FGM há muito tempo atrás, e a gente mostrou que, ele mostrou que havia essa remineralização. Não só essa remineralização, a gente mostrou que ele, sendo alcalino, eu tenho uma baixa concentração dentro da polpa. Isso é muitíssimo importante, porque a sensibilidade pós-clareamento é por causa de excesso de peróxido dentro da polpa. Então, se eu tenho menos peróxido dentro da polpa, isso facilita tremendamente. Tá bom? Isso facilita tremendamente.
E aí, nós fomos um dos primeiros a testar ele clinicamente, isso é uma aplicação da Jada, mostrando um baixíssimo grau de sensibilidade desse material, e a gente fez outras publicações. Então, vejam, esse era o produto antigo da empresa, o Whiteness HP Max, um recordista de vendas, e ele tinha um grande grau de sensibilidade, só isso aqui era sem sensibilidade, e o HP Blue tinha uma sensibilidade bem menor. Então, veja, eu manipulo ele diretamente, aplico ele sobre os dentes, e eu consigo fazer um clareamento sem nenhum esforço, sem nenhuma troca. Tá bom? Então, uso por 45 minutos. Usando um clareador como esse, eu consegui ter eficácia em vários papers, mas esse aqui eu gosto muito, porque é tão baixa a sensibilidade que a gente muda o conceito agora. Antes a gente fazia o clareamento de 7 dias. Por que a gente fazia? Porque a gente não sabia. A gente dizia que a polpa tinha que dar uma reagida, né? Agora a sensibilidade acaba sendo tão baixa que eu consigo fazer de 2 em 2 dias. Então, a gente, com esse material, consegue fazer um clareamento de 2 em 2 dias no paciente, sem nenhum trauma, sem nenhuma sensibilidade maior, porque ele gera menos peróxido dentro da polpa e, por isso, mantém uma efetividade de clareamento. Então, veja o resultado final desse caso. Aqui está a paciente, e aí vocês vão ver fotos muito bonitas tiradas pelo professor Leandro, meu amigo, mostrando o padrão de clareamento que a gente conseguiu. Tá bom? Então, vendo isso, a gente consegue ter certeza que isso aqui também vai clarear. Isso aqui também vai clarear, não pode ter dúvida, tá bom? Não pode ter dúvida. E aí, uma vantagem de fazer isso nesse momento é que, imediatamente, quando eu tiro e quando eu faço a limpeza, eu já não preciso esperar nenhum dia para fazer a restauração. E isso é uma coisa importante. Quando eu faço clareamento, eu tenho que esperar um pouco para fazer a restauração, para a liberação de peróxido de hidrogênio, etc. e tal. Ou seja, eu devo esperar, em geral, de 1 a 2 semanas. Então, com isso, eu não preciso esperar nada. Primeiro, porque eu fiz antes o clareamento. Segundo, porque eu faço toda a limpeza superficial. Tá bom? Então, aqui mostrando fotos da limpeza, com o mínimo de trauma sobre os dentes do paciente. E aí, eu posso fazer uma moldagem aqui, fazer um vazamento do modelo de gesso, fazer o mockup e vir trazer ele bonitinho para mim restaurar, que é o que a gente vai fazer na sequência. A gente vai fazer a seleção da cor, e aqui vai entrar todas as vantagens da Vitra. Eu vou parar de falar da seleção da cor agora, porque eu quero falar primeiro do adesivo, da aplicação do adesivo. Mas a gente selecionou a cor aqui antes de fazer o isolamento absoluto. Tá bom? Antes de fazer o isolamento absoluto. Então, aí a gente fez um isolamento modificado, porque principalmente quando a gente está tratando de fechamento de diastemas laterais conóides, precisa inserir a resina nessa região, e com isolamento fica muito complicado de fazer isso. Sempre a gente vai tentar usar um fio retrator para diminuir a umidade, e aí a gente vai, né, proteger o dente vizinho, fazer um condicionamento na área, e aí vai aplicar um adesivo, e aí, nesse caso, é o âmbar com APS. É o âmbar com APS. Eu gosto de falar do âmbar, mas eu gosto de falar do âmbar anterior, porque o âmbar APS mudou muito pouco do âmbar anterior. E o âmbar anterior ele já tinha o MDP, ele tinha uma composição tremendamente balanceada, e a forma de aplicação ativa, porque ele foi um dos primeiros adesivos que, no Brasil, fez isso valer. Porque antes dizia assim, a gente deve aplicar, e a gente tinha medo do que ia acontecer. Com o âmbar a gente passou a dizer, vamos aplicar ele forte. E olha, esse slide que vai passar aqui foi feito para mostrar a qualidade do âmbar em relação a concorrentes. Olha só, é o mesmo tempo... Opa, desculpa. Essa ponteira está me confundindo. É o mesmo tempo do outro slide. O que nós vamos fazer aqui é tirar uma gota do adesivo de dentro do frasco e vamos imediatamente polimerizar essa gota do adesivo. É só isso que a gente vai fazer. Vocês podem imaginar que o âmbar antigo tinha uma composição tão balanceada que, sem necessariamente tirar o solvente, quando jogava um jato de ar, ele já polimerizava. Então, vejam, a mesma gota, o mesmo tempo, eu estou polimerizando os dois pelo mesmo tempo, absolutamente pelo mesmo tempo, e, ao final, eu vou tocar na superfície, vocês vão ver o que vai acontecer. Então, é isso que eu digo, que a composição do âmbar já era muito boa no início, e ela mudou, porque ela melhorou agora com a APS. Então, aqui está a polimerização, eu vou tocar olha lá, eu vou tocar uma espátula de madeira, vou fazer força e vou fazer força no outro. É só vocês verem o que está acontecendo. Olha lá, está vendo? Ó? Eu tenho uma gelatina formada. Por quê? Porque eu preciso remover uma grande quantidade de solvente para que o material possa polimerizar adequadamente. Tendo uma composição balanceada, eu já não preciso tanto fazer isso. Veja que esse aqui era o âmbar anterior, que mostrava resultados excepcionais em estudos clínicos meu e do professor de Perdigão, com resultados de até 18 meses, e que recentemente a gente avaliou com 5 anos, e o âmbar normal anterior deu um banho, ou seja, caiu bem menos restaurações do que um gold standard do mercado. Tá bom? O que aconteceu com o âmbar? Agora ele ficou transparente.
Eu brinco, né? Agora a gente tem que mudar o nome do âmbar, porque o âmbar tinha esse nome por essa coloração. Agora eu tenho que mudar o nome dele, né? Ou seja, a gente tem que mudar ele de alguma forma. Eu já ouvi isso várias vezes, porque ele é completamente transparente, como vocês já puderam ver anteriormente. Só que eu sempre fico pensando, como pesquisador, em alguma outra vantagem que ele possa ter. E isso aqui foi algo que a gente fez recentemente no nosso laboratório, mostrando o grau de conversão dentro da dentina e mostrando a resistência de união. E o que são essas duas barras aqui? Essas duas barras aqui foi com mais umidade. Porque o sistema APS ele acaba sendo menos sensível à umidade. Então significa o quê? Significa que quando eu faço o condicionamento ácido da dentina, eu não preciso me preocupar tanto com a umidade que eu vou deixar ao final para fazer a aplicação desse sistema. Porque o APS é menos sensível à umidade. Vejam, aqui eu deixei o âmbar normal com muita umidade, com umidade padronizada, o âmbar APS com muita umidade padronizada, e olha lá o que aconteceu com a resistência de união. Ela melhorou quando eu deixei ela lá em cima. E vejam que não foi só o grau de conversão que melhorou. Não foi só o grau de conversão, esse gráfico vocês já viram, mas olhem a nanoinfiltração dentro da camada híbrida. Eu sei que aqui está pequenininho, mas aqui eu tenho, na umidade ideal, um pouquinho de corante aqui. E no âmbar APS eu não tenho nada de corante. Olha quando a dentina ficou muito úmida, como a gente simulou aqui, como eu tenho mais corante. Isso significa vazios dentro da camada híbrida. E olha quando eu fiz com muita umidade. Eu já não tive isso. Então isso acaba sendo uma outra vantagem do sistema APS quando eu estou usando adesivos. A parte de facetas é ridículo falar. Né? Eu não acredito, não sei se todo mundo acredita que o adesivo vai mudar a cor da faceta, mas tem muita gente que acredita nisso. E se você tem qualquer dúvida em relação a isso, o que é você melhor fazer? O que é melhor para você fazer? Usar um adesivo incolor. Usar um adesivo incolor. Então é uma vantagem indireta de ter um material como esse. Tá bom? Opa! Desculpa. Então, o que a gente poderia fazer é que ele tem uma maior eficiência de polimerização, ele é incolor e ele melhora a adesão, inclusive em ambientes mais úmidos. Eu não consegui incluir aqui os dados de adesão dentro do canal radicular, né, que o professor Carlos estava louco de curiosidade para poder ver, mas eu posso garantir para vocês que dentro do canal foi excepcional o resultado. Foi excepcional. Aumentou cerca de 25% a 30% dos resultados do âmbar anterior. E dentro do canal é muito difícil ver a umidade. É muito difícil conferir isso dentro do canal radicular. Tá bom? Então aí eu vou polimerizar um adesivo, e aí eu vou fazer a seleção da cor. Então a gente volta para a seleção da cor inicial. Então, por favor, não me interpretem mal, mas o que a gente faz normalmente na clínica é isso. Eu tenho um paciente como esse, e aí eu faço tudo bonitinho, aí eu escolho a resina, vou lá, faço toda a resina, e no final a cor fica mais ou menos assim. Quem é dentista, por favor, levanta a mão e confirma para mim que é assim que fica. Entendeu? Por isso que tem aquela brincadeira, todo dia 25 de outubro tem aquela brincadeira. Dentista é aquele que como é que fala? É mágico com não sei o quê, parece a sua habilidade com não sei o quê, não tem aquilo lá? É por causa disso. A bisnaga está escrito A2, eu olho A2, eu polimerizo, ela vira A18. Ou ela vira A-25. É isso que acontece. Todas as resinas do mercado acontecem isso. Então, só quem não errou um negócio desse assim, por favor, me diz como é que faz, porque não tem como. A gente treina os olhos, treina tudo. O senhor me desculpa, viu? Estou estressando o senhor, vou tentar ficar paradinho aqui, tá? O senhor está me filmando, virando para um lado e para o outro. Vou ficar quieto aqui agora. 5 minutos. Então, aí o que a gente faz? Depois a gente vai lá, mostra o slide no final, que a gente botou uma resina de valor, né? Fez toda aquela coisa e tal, mas deu o dobro de trabalho. Por quê? Porque as resinas, o Fred já falou, porque as resinas, ao final mudam de cor. Todas mudam de cor. A vitra também muda de cor. A diferença é que a vitra muda abaixo do perceptível clinicamente. Essa é a grande sacada, abaixo. Tá bom? Abaixo do perceptível clinicamente. Então, isso faz uma enorme diferença na previsibilidade de cor. Ou seja, para um dentista experiente, né, que já trabalha há bastante tempo, estou olhando para aquele senhor lá no fundo, ele acerta a cor de qualquer jeito. Qualquer bisnaga de resina ele acerta. Mas para um jovem estudante, por favor, não me interpretem mal. Eu preciso que vocês entendam isso. Isso vai criar uma enorme previsibilidade. Então, a vitra tem muitos atributos que eu vou falar ao longo dessa apresentação para que vocês possam ver. Então, aqui protegendo o dente do lado, fazendo a técnica de tracionamento da matriz. E aí, olha lá, ó, eu fiz aqui, fiz lá, a cor está perfeita. Vejam, a cor está perfeita. Eu não teve que mudar a cor. Eu estou olhando, eu usei um isolamento modificado, isso diminui o padrão de desidratação do dente na hora que eu estou fazendo, então a cor fica muito próxima do ideal, muito próxima do ideal. Aí eu estou fazendo os laterais, eu não sei até onde eu vou fazer nos laterais, por isso que eu condiciono todo o dente. Olha lá o adesivo, transparente.
transparente para estar usando. Estão entendendo? Então isso aqui fica muito fácil usar um adesivo transparente como esse. E aí eu estou polimerizando, e aí na sequência, né, eu vou aplicar, fazendo uso da barreirinha gengival. Eu acho que isso aqui não é novidade para ninguém, tudo bem? Então eu estou fazendo uso da barreirinha gengival, usando uma cor de esmalte. E aí uma coisa muito importante, o Fred falou, mas eu queria reenfatizar, né? Toda hora que a gente fala de mudança de foto iniciadora, as pessoas dizem, nossa, agora eu tenho que ter um aparelho multi-wave, tipo Valo, Blue Phase, tipo um aparelho bem caro para polimerizar. E nesse caso isso não é absolutamente necessário. Acho que vocês entenderam depois da explicação do Fred anteriormente, tá bom? Então, olha lá, eu tenho esse coisa. E aí eu posso, com a Vitra, ficar brincando de trabalhar aqui. Por favor. Se vocês não têm a Vitra, não comprem a Vitra. Façam o seguinte, peguem a bolinha da resina de vocês que vocês têm e grudem ela no refletor, com o refletor ligado. Eu duvido que em 30 segundos não esteja polimerizado, não esteja perdido a viscosidade. Eu coloquei a Vitra no refletor e ela demorou 3 minutos e meio para perder a viscosidade. 3 minutos e meio. Por favor, façam isso. Não acreditem no que eu estou falando. Não acreditem. Eu, como pesquisador, quando me falam isso, eu nunca acredito. Eu chego lá na clínica e vou lá e faço as coisas para poder ter certeza. Mas isso dá uma tremenda previsibilidade de trabalho, porque agora eu consigo esculpir, fazer tudo tranquilamente enquanto eu estou trabalhando. Tá bom? Lembrem-se que isto não é uma coisa pouca no momento em que eu estou, por exemplo, com uma dificuldade de acertar a cor ou de acertar o formato de um determinado dente. Eu preciso de tempo de trabalho. Tá bom? E ao longo do tempo a gente envelhece, a gente diminui a acuidade visual, a gente precisa de mais luz. Então isso não é pouca coisa para o material. Tá bom? Então, essa perceptividade de cor baixa da Vitra é que é um dos requisitos mais interessantes dela, mais importantes dela. A única concorrente do mercado para ela é a Stay-Lite Quick da Tokuyama, que custa 4 vezes mais. 4 vezes mais. Tá certo? Que custa 4 vezes mais. Então, isso é uma coisa importante. A FGM tem feito produtos de primeira linha, com preços que são acessíveis às pessoas. E isso é uma coisa muito importante. Porque a gente não pode imaginar que a gente vai fazer restaurações só para quem possa pagar. Então, é uma resina excepcional nesse sentido. Então, olha lá, viu? Terminamos e parece que não tem restauração. Imediatamente parece que não tem restauração. Por favor, se vocês estivessem entrando agora, vocês conseguem ver onde está a restauração ali? Não dá para ver. Por quê? Porque ela não muda perceptivelmente de cor. E isso é que é o mais importante. Tá bom? Então eu consigo fazer o clareamento durante o tratamento ortodôntico e imediatamente fazer a minha restauração. Aí a gente está complementando o canino só no final, porque a gente julgou que tinha que botar um pouquinho de restauração no canino. Aí eu não vou ficar dizendo as cores e tudo mais e tal, porque aí é chover no molhado. A Vitra tem um sistema de cor mais fácil de trabalhar. Eu gostaria de dizer isso, mais fácil de trabalhar. Porque ela tem esmaltes cromatizados e tem dentinas com várias cores em amplitude. Chega a ter o A1, o A2, chega a ter o A2,5, o A3, A3,5, o A4, o A5, ou seja, ajuda a gente nessa variação. Tá bom? Então, fazendo incisivos e caninos, aí a gente fazendo a eliminação dos excessos. E aí todo o aparato que a gente vai ter para fazer a eliminação dos excessos, com o uso do multiplicador, com uma ponta diamantada multilaminada, com o sistema Diamond Flex, fazendo a checagem das simetrias das áreas de espelhos entre os dentes, ajustando, né, no final, e aí, ao final, a gente tem uma restauração tão bonita como essa. Gente, deixa eu chamar a atenção. Isso aqui é um fechamento de diastema. Olha aqui, o brilho disso aqui. Olha aqui a translucidez que a gente conseguiu aqui com essa resina. Entendeu? E eu não consigo ver a resina ali. Eu não consigo ver. Né? E isso eu orientei. Foi um aluno de pós-graduação junto com um aluno da especialização que fizeram os dois esse caso clínico. Tá bom? Esse caso clínico. Então o sorriso da paciente está bastante bonito. E aí depois de um mês a gente começa a checagem. E aí é que vai aparecer a questão da qualidade, da quantidade de nanopartículas que tem dentro da resina. No início aparece pela abertura do brilho inicial. Então, por favor, quem lembra, né, o professor Coagliato lembra disso. Quando a gente fazia um amálgama, a gente passava uma camurça em cima, ele abria o brilho. Né? A Vitra é mais ou menos assim. Façam isso, façam a restauração, terminem e tirem aquela camada inibida por oxigênio em cima, que ela já vai começar a brilhar. É impressionante. Com o sistema de acabamento polimento, muito melhor. Mas o empacotamento dela é bastante interessante, por quê? Porque as resinas esferoidais, em geral, sofrem com aglomerados. E a tecnologia que a FGM fez diminuiu essa característica de aglomerados, de tal forma que
Isso é um estudo do nosso grupo de pesquisa, dos nossos alunos de pós-graduação. A gente pegou as resinas, polimerizou, a gente fez a rugosidade superficial e depois a gente fez a escovação em cima dela. E aí, depois de 100 mil ciclos de escovação, a gente foi mensurar a rugosidade de novo e a vitra teve uma rugosidade negativa. Ou seja, não desgastou a superfície. É como se eu estivesse escovando os dentes e o brilho aumentou. Isso se justifica com essa imagem muito ilustrativa que a FGM bolou, né? Ou seja, quando eu tenho partículas que não são perfeitamente esféricas ou não têm esse empacotamento, eu acabo tendo, com a escovação, um rompimento, uma remoção superficial de alguma delas. Enquanto eu tenho uma superfície completamente lisa, ela acaba ficando lisa depois. Tá bom? Ela acaba ficando lisa depois. Então, isto é uma vantagem indireta. Isso é uma vantagem indireta. Tá bom? Uma vantagem indireta que acaba ajudando a gente ao longo do tempo. Então, esse caso está em acompanhamento e a gente está acompanhando ele há cerca de 6 meses. Essa aqui é a foto com 6 meses já da paciente. Tá bom? Gente, a gente tirou o bracket e fez tudo num dia inteiro dessa paciente. No final, ela não sabia nem o que estava faltando. Porque era uma paciente jovem, 18 anos. Tá certo? Então, é por isso que é muito importante a gente ter fotos para mostrar onde a gente estava e aonde a gente veio parar. Porque no final, o paciente não lembra mesmo o que a gente estava. Então, essa paciente estava assim, tirou o aparelho assim, aqui mostrando um clareamento. Aí, olha como é que ficou e lá o final da restauração. Tá bom? E aqui está como era antes e como ficou depois. Ah, professor, estou vendo uma coisinha aqui no meio e tal, não sei o quê. Estou vendo aqui um detalhe e tal, não sei o quê. Isso aqui é coisa de dentista para dentista. Dentista sempre acha que tem um defeitozinho que pode fazer melhor que o outro. Tá bom? Então, para mim, esse caso está excepcional, especialmente que não foi eu que fiz, foi os meus alunos que fizeram. E os meus alunos, eles sabem o quanto, quando eu peço para eles fazerem uma coisa bonita, o quanto eles têm que se esforçar para fazer uma coisa tão bonita quanto isso aqui. Tá bom? E aí, essa última parte pode parecer ingenuidade, pode parecer uma coisa pequena, mas não é. Então, eu queria dizer para vocês, sinceramente, que o próximo mercúrio da odontologia é o bisfenol A. Então, lembra, nunca ninguém provou definitivamente que o mercúrio tenha feito algum problema para a saúde das pessoas. Mas até 2020 a gente não pode usar mais amálgama. Vai estar proibido o uso do amálgama. O Brasil como é que fala? É um país seguidor das normativas internacionais e ficou confirmado que isso não vai mais poder ser utilizado. O próximo vilão nessa sequência é o bisfenol A. E não por isso, não menos por isso, várias resinas foram usadas à base de UDMA no passado, as resinas foram usadas à base de Ormocer, ou seja, que eram monômeros cerâmicos, né? Ormocer significava um monômero que tinha alguma partícula cerâmica ligada, mas que fugia do BGMA. Não por isso, não menos por isso, né? As resinas à base de silorano entraram e saíram do mercado. Entraram e saíram, mas foi tudo por causa disso, porque é uma pressão muito grande que se possa fazer isso. E eu tenho certeza que quem tem filho aqui, levanta a mão, por favor. Quando foi comprar mamadeira, foi lá ver e a mamadeira dizia BPA Free. E você, melhor comprar BPA Free. Você nem sabe o que é, mas se tem problemas para o filho, você faz. Para o filho, você faz. Entendeu? E o BPA na mamadeira, qual é o problema? O problema da mamadeira é que você leva a mamadeira no micro-ondas. Então, aquece e eu tenho a liberação, a degradação desse monômero, e esse monômero acaba se depositando nas pessoas e acaba levando a problemas que até hoje definitivamente não foram comprovados, mas é aquela coisa, na dúvida eu não uso. Na dúvida eu não uso. Tá bom? Então, veja, eu vou fazer um parêntese aqui, né, até porque a gente está com uma empresa de clareamento aqui. Quem é que já viu a propaganda dos clareadores à base de carvão? Quem já viu? Todo mundo já viu, não é? Acabou de sair um review na Jada, no mercado americano tem 147 produtos à base de carvão. Pastas à base de carvão. Nenhum, absolutamente nenhum com comprovação. Se vocês quiserem, vocês anotam o meu e-mail no final e me mandam um e-mail, eu mando um artigo para vocês poderem ver. Agora, por que existe essa moda de ter um clareador à base de carvão? Por quê? Porque existe uma comunidade, me perdoem se algum de vocês mas existe uma comunidade muito forte do ponto de vista de enfrentamento, especialmente nas redes sociais, né? Pessoas que não consomem, ou são vegetarianas ou são veganas, e não querem mais usar nenhum produto que tenha sido testado em animais. Testado em animais. E essa comunidade faz tal pressão que a gente possa ter
Empresas lançando coisas sem nenhuma comprovação científica. Então, por favor, o recado para os pacientes de vocês é, se vocês querem usar alguma coisa que não tem nenhuma comprovação em animais, vocês vão estar usando nos primeiros animais, os pacientes de vocês. E de forma racional, porque um animal que não é racional, ele não tem como se defender disso. E eu até acho que existe um exagero no uso de animais em pesquisa. Eu concordo com isso, mas a gente não pode imaginar que seja isso. Tá bom? Isso é muito mais grave do que a gente imagina, porque no sul da França começou a ter surtos de coqueluche, na Espanha começou a ter surto de doenças que já tinham sido erradicadas, porque as pessoas agora não querem mais vacinar, porque as vacinas foram testadas em animais. Então, o primeiro bicho que a gente vai testar a vacina vai ser no ser humano. E aí vai morrer muito mais gente do que deixar de vacinar. Porque a história da medicina já mostrou isso. Então, por favor, a gente tem que levar a sério essas coisas. Coisas como essa a gente tem que levar a sério. E a FGM, de novo, saiu na frente no mercado brasileiro. Não é a primeira vez e não será a última, já tirando o bisfenol A dos seus produtos. Tá bom? Agora eu vou mudar rapidinho da água para o vinho, só para a gente abordar as bulk fill. O conceito da bulk fill como um todo mereceria mais de 1 hora, 1 hora e meia de palestra. A gente não tem isso. Então eu só vou tentar deixar algumas pulguinhas na orelha de vocês, para que no futuro a gente possa ter mais tempo de falar isso e poder discutir sobre isso. Então eu brinco, né? Qual é, para um clínico geral, qual é a melhor técnica para fazer a restauração? Se alguém levantar a mão na técnica do meio, eu brinco sempre, é uma brincadeira, é um dentista pobre. Porque o cara gosta de sofrer, ele gosta de demorar, ele gosta, entendeu? É essa a lógica. O dentista é um cara que ele gosta de simplificação. Não sou eu que digo isso. As empresas pesquisam sobre o perfil do dentista e tudo que é mais simplificado, o dentista julga que é melhor. O exagero da simplificação é ruim também. Eu concordo com vocês. Mas não quando ela vem junto com tecnologia. Quando a simplificação vem baseada na tecnologia, eu não tenho dúvida de que isso é melhor. Tá bom? Para todos nós. Observa. Então, eu sempre brinco. Quando a gente tem resinas bulk fill, a gente tem que entender que isso faz parte da melhoria dos produtos, melhoria da tecnologia. E me permita dizer, eu não sei quem daqui já usa resina bulk fill. A gente pode levantar a mão? Quem usa resina bulk fill, levanta a mão. Ótimo. Já tem bastante gente que usa, tá bom? Já tem bastante gente que usa. Mas eu queria dizer que isso aqui já faz parte da história. Quem usa resina bulk fill flow já faz parte da história. Ou seja, isso já está há tanto tempo no mercado que quem não está usando ela já está correndo atrás. Então eu diria, compra na saída, por favor, né? Fala com a Michelle ali, que é a vendedora, né, Michelle? E compra uma Opus bulk fill flow, porque não é possível a gente ficar fora disso. Entendeu? E por que eu digo que isso faz parte da história? Porque o trabalho mais antigo de resina flowable, de resina flow, não bulk, ou seja, a flow convencional, tem 7 anos. E o trabalho mais antigo de bulk fill flow, quantos anos tem? 6 anos. 6 anos. Pelo mesmo pesquisador, o professor Jan van Dijken, da Suécia, que já se aposentou, mas é uma pessoa das mais conhecidas na área de pesquisa clínica. Estudos de longa duração foram feitos por esse professor, né? É um professor sueco muito importante. Então, usar isso aqui, por exemplo, na caixa proximal em dente posterior, desde que abaixo do ponto de contato, é uma técnica sensacional, porque agora eu não preciso mais me preocupar com a profundidade de polimerização, tá bom? Com a profundidade de polimerização. Desde que a cavidade tenha no máximo 4 milímetros. Tenho certeza que eu não estou falando nenhuma novidade para nenhum de vocês. Tá bom? Nenhuma novidade. É óbvio que isso foi possível nas resinas da FGM por causa do sistema APS. E aí, eu não vou ficar agora, não tenho tempo para a gente ficar falando de todas as propriedades, mas eu fiz questão de botar o videozinho antigravidade, porque eu acho sensacional isso. Quem nunca teve que restaurar um terceiro molar superior esquerdo, né, e usar uma resina flow, que não sabe o sufoco que é isso. Então, observa, eu uso a Opus, ela forma um fio e ela volta o fio lá. Tem umas, ó, que é bastante boa, ela pinga no dente de baixo, faz a restauração dos 2 dentes ao mesmo tempo. É só você conseguir ajeitar, né, onde é que ela vai cair. Tá bom? Não importa quem é o concorrente, não importa. Isso faz parte de uma coisa muito importante, que é a ética. Eu sou professor universitário, então eu não estou falando mal de ninguém, mas eu estou mostrando para vocês claramente esse efeito. E isso ajuda ao clínico. Então a gente tem que imaginar que uma empresa que tem o DNA, né, no Brasil é uma empresa que procura
definitivamente ajudar para que as coisas possam acontecer, tá bom? Só tem uma resina do mercado, que eu conheço que tem esse mesmo efeito, que é a melhor resina Book Fill Flow inventada até a Opus, que é a SDR da Dentsply. A SDR da Dentsply. Todo mundo sabe disso, tá bom? Só que é bem diferente quando a gente tem uma empresa brasileira, tá bom? E aí eu vou falar 2, 3 slides sobre as resinas Book Fill de incremento único. Eu tive a oportunidade de ler sobre elas quando o professor Zapata e o Sato me convidaram para escrever um capítulo. Eles foram muito gentis, porque isso aqui não tem nada a ver com resina Book Fill. O livro deles é um livro de escultura, um livro lindo. Então eu atribuo isso à gentileza das pessoas, né, em poderem fazer. Mas a gente fez uma série de levantamento e tal, e o impressionante é que não tem uma igual a outra. Isso é uma coisa impressionante, não tem uma igual a outra, né? E eu fico muito feliz de, dizendo que não tem uma igual a outra, mostrar esse estudo preliminar do professor Carlos Soares, que está aqui, né? Não poderia deixar de mencionar o professor Carlos Soares, porque é um amigo de plantão, né? A gente tem trabalhado cada vez mais. Eu passo a brincar que eu estou convivendo mais com o Carlos do que a minha esposa, e vocês acham que é exagero, mas sexta-feira eu estava com ele em Porto Alegre, junto numa palestra. Hoje eu visitei a UFO pela enésima vez, e toda vez que eu venho aqui eu fico encantado com a forma de trabalho do pessoal da UFO, fico com uma dor de cotovelo absurda, né, de não ter feito nada na UFO. Eu costumo brincar que no passado eu tinha dor de cotovelo de não ter feito nada na Unicamp, essa dor já passou, né? Graças a Deus já passou, porque tem lugares muito importantes para isso. Então isso é uma homenagem, né, não só ao professor Carlos, mas toda a Universidade Federal de Uberlândia, que eu admiro muito. E veja, de novo, da mesma forma que eu, quando me aproximei da FGM, olha o quanto a aproximação de uma instituição pública federal a uma empresa brasileira faz toda a diferença. Vejam, aqui eu tenho materiais de extremo glamour, né? De extremo glamour. E olha lá, tudo que é vermelho aqui, eu acho que em Uberlândia todo mundo sabe disso, né? Elemento finito, professor Carlos, vermelho, geração de tensões, né, Paulo? Todo mundo sabe disso aqui. Quanto mais vermelho, mais geração de tensões. E aí, olha aqui, a Opus, né? A Opus Book Fill em pasta, o que ela gerou em comparação com esse material. Então, como é que a FGM conseguiu isso? Vocês ouviram do Fred como é que ela conseguiu isso. Estudando, fazendo pesquisa. Não é a primeira resina composta que a FGM tem. Na verdade, já é a terceira. E eles ousaram mudando completamente a composição. Completamente a composição. Completamente. Quando eu recebi a primeira vez a Vitro, eu fiquei impressionado, porque parecia que era uma outra Opales, né? A gente sempre imagina. E não tem nada a ver com Opales. E aí, quando eu vejo a Book Fill com esse resultado, é impressionante. Vejam aqui uma resina incremental sendo colocada na cavidade, e olha a Vitra sendo colocada na cavidade. E olha a Vitra. E olha a Vitra. Que eu saiba, não tem como mexer nas corzinhas do elemento finito, né, professor Carlos? Nem Photoshop. Tudo bem? Não, só para ficar claro, né? Ou seja, porque pode ser, a gente está acostumado com imagem para ver. Então é impressionante como os novos materiais da FGM geraram menos tensões, né? E por isso eu e o professor Carlos estamos avaliando a fundo esses produtos agora. Eu espero, sinceramente, no futuro, estar do lado do professor Carlos, mostrando os nossos resultados todos em conjunto. Tá bom? Agora eu vou mostrar um vídeo rapidinho, para encerrar, né? Para que vocês entendam o que é o tempo de trabalho e o que é a facilidade de escultura de um material como esse. Porque agora, principalmente para as pessoas que não usam massa densa, a gente vai ter que, né, voltar a usar outros instrumentos para fazer a escultura, outros instrumentos. Então eu estou condicionando, estou lavando, aqui já é o novo adesivo, o Ambra Universal, não deu para botar o APS aí, a gente já estava com o Universal na mão, e a gente saiu usando o Universal. O Universal é um adesivo que não precisa de condicionamento ácido à dentina, não é o foco principal hoje aqui, tá bom? Mas é só por causa do vídeo. Então a gente está aplicando o adesivo. E aí, a gente precisa entender que isso sim é definitivamente uma inovação, usar uma massa inteira para fazer uma restauração. E é isso que a gente vai fazer. Então, aplicando ativamente por bastante tempo, jogando um jato de ar, reaplicando, e depois de 2 vezes a aplicação do adesivo e 2 vezes jato de ar, é que a gente deve polimerizar. Tá bom? Aí eu vou polimerizar, e aí eu tenho que ter coragem, né? Parafraseando o técnico mexicano, né, que disse que o Neymar, o jogo de futebol é jogo de homens, né? Agora aqui a gente separa os meninos dos homens, entendeu? Os meninos não vão usar um troço desse para colocar. Os homens vão ter que usar, ou seja, um tarugo grande de resina. Lembra quando você era adolescente? Desculpa, o senhor não vai cortar essa parte, né? Botava o dedo no nariz, assim, tirava aquele tarugo. É um troço daqueles para botar aí. Todo mundo já fez isso, não me digam que não fizeram. Todo mundo já fez.
né? Tirou uma catota, não sei como é que chama aqui em Uberlândia. E olha lá, ó, eu vou brunir, e depois de brunir, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que reaprender a esculpir. Porque antes era aquela coisa, um camadinha aqui, polimeriza, uma camadinha ali, uma corzinha acolá, e aí ficava aquela confusão, né? No final das contas, a gente não sabia. Eu brinquei lá ontem em Uberaba, o meu recorde de pérolazinha de resina para fazer uma polimerização incremental, num dente posterior, foi 23 incrementos. 23, esse é o meu recorde pessoal, né? Um dia que eu estava muito inspirado e sem nada para fazer depois. Sem nada para fazer depois. Né? Ou seja, então aqui eu vou ter que reaprender a esculpir. Agora eu não vou ficar colocando cada incremento e tudo mais. Então, para o pessoal, né, que é mais antigo e que aprendeu a esculpir a amálgama, vai ter que voltar a dar aula de anatomia, vai ter que esculpir tudo. Mas olha só, isso aqui está sendo feito com refletor em cima e tal, e a resina não muda a consistência dela, olha lá. Ó. Eu estou fazendo para um lado, estou fazendo para o outro, e ela continua com a mesma esculptibilidade. Não sei se essa palavra existe, né, mas é com a facilidade de escultura. Por favor, não me interpretem mal. Não é todo o material do mercado que tem isso, não. Tem material ótimo que eu já botei no curso de aperfeiçoamento, 2 minutos depois estava durinho. Sem luz de polimerização nenhuma. Então, olha lá, ó, usando um pincel, tirando o excesso. Então, é isso que a gente vai fazer. Por favor, quem não gosta disso, levanta a mão. Quem não gosta disso, levanta a mão. Não é possível não gostar disso. Você se apaixona por um negócio como esse. Entendeu? É preciso acreditar que vai ser durável, é preciso acreditar que vai ser bom. Os resultados clínicos desta técnica de incremento único são de até 3 anos na literatura, até 3 anos, mas os 3 anos são muito bons. E para quem é pesquisador de resina composta, sabe que os momentos mais críticos da resina composta são os primeiros 6 meses, 1 ano. Depois ela vai ter problemas de cárie secundária ou de fratura. As duas coisas que mais foram. Então, olha lá, polimerizou. Essas resinas têm que ser um pouquinho mais translúcidas, porque precisa passar a luz. Isso é um problema que a indústria vai ter que corrigir ao longo do tempo. Mas aí você pode vir e pode usar um pouquinho de corante na superfície. E esse corante vai dar um pouquinho mais de profundidade na restauração. Por favor, pergunta para o paciente se ele quer. Tudo bem? Porque a maioria dos pacientes não gosta de corante. Segundo, não se preocupa se a cor não está exatamente como você quer. Pergunta para o paciente se está bom aquela restauração. Entendeu? Eu tenho uma aluna do doutorado, né, que é uma aluna muito estressada, que esses dias ela queria trocar a restauração do 3º molar superior direito dela. E eu falei, por que é que você quer trocar essa restauração? Aí ela falou assim, professor, porque não está bonita. Aí eu falei, minha filha era uma menina loira, 1,80 m, olho verde, é uma princesa, ela está preocupada com o 3º molar superior direito dela. Eu falo, gente, não tem como descrever uma coisa dessa, entendeu? Não tem como descrever a falta de percepção estética como um todo, tá bom? Então, olha lá, ó. Aí eu estou colocando o corante, estou não deixando em excesso. Foi usado primeiro um ocre e depois um pouquinho de marrom. Eu prefiro usar mais o ocre do que o marrom nessa situação. O Leandro, que fez essa restauração, ele é muito habilidoso. Veja, ele tirou todo o excesso, ele percebeu que tinha um pouquinho de excesso. Tudo com uma sonda. Então, vou ter que reaprender um pouquinho a esculpir. E agora eu vou fazer, ao final, a polimerização. Então, percebam que com o corante eu tenho um pouquinho mais de profundidade. Eu fiz a polimerização e, ao final, eu vou ver a minha restauração agora fotografada. Então, eu vejo um pouquinho da translucidez. Tá bom? Então, é perceptível. Mas, gente, quanto tempo eu demoro para fazer uma restauração como essa de maneira convencional? Quanto tempo? Eu demoro 1 hora, eu demoro 40 minutos se eu tenho que usar. Isso aqui não demorou mais do que 15 minutos. 15 minutos. Inclusive porque, de acordo com o que a resina que você for usar, vai polimerizar antes. Se for a ópera, você ainda vai ganhar um tempinho mais. Tá bom? Então, isso é muita facilidade. Tá bom? Desculpa a correria. Eu queria agradecer de novo pela atenção. Eu sempre costumo me despedir, né, mostrando a minha família. Essas são as minhas filhas, a minha esposa. De verdade, é isso que faz a gente ir para frente. Eu achava até ter as minhas filhas que a coisa mais divertida do mundo era escrever paper, escrever coisas e tudo mais. E, por favor, não me interpretem mal quem não tem filho, mas é muito mais gostoso a vida depois que a gente tem filhos. Tá bom? Obrigado pela atenção. Obrigado de novo a Bianca e o Fred que estão aqui, pela parceria, pelo apoio, por tudo que a gente tem trabalhado ao longo do tempo. Tá bom? Eu fico à disposição para perguntas e para qualquer consideração que vocês tenham. Obrigado.
Alguém gostaria de fazer pergunta para o professor Luguércio ou para o Fred? Gostariam de explorar um pouquinho o conhecimento deles? Ou podemos deixar as perguntas lá para o COF? Por favor. A UET. O professor Paulo Quagliato sabe, porque ele é um formador de opinião e ele trabalha há muito tempo com isso, né? Que os adesivos no mercado brasileiro que mais vendem até hoje, eles usam o ácido fosfórico na dentina, né? E o professor Paulo Quagliato também sabe que a gente tem bastante evidências que a gente não precisa condicionar a dentina para usar o adesivo, tá bom? Não precisa. O nosso ponto de dúvida ou de exclamação é o esmalte, tá bom? É o esmalte, porque até hoje, se a gente tivesse que usar, a gente usaria o que a gente chama de selection emotion, condicionaria o esmalte e aplicaria o adesivo, tudo bem, tá? Mas ontem eu estava lá em Uberaba, né? E se as meninas que estão lá atrás, a minha ex-orientada, a Ana, a orientada do professor Giannini, que estão lá, lembram que eu falei, eu acho, sinceramente, que o condicionamento ácido, com ácido fosfórico, está com os dias contados. Porque agora, cada vez mais, a gente está trabalhando com ácidos diferentes para condicionar, e porque com a aplicação ativa dos adesivos, a gente está melhorando a interpretação de como a gente faz adesão ao esmalte. Então, por exemplo, a gente tem trabalhado com aplicação ativa no esmalte, a gente tem trabalhado com aplicação por mais tempo no esmalte, e tem aplicado com mais tempo o jato de ar no esmalte, sem ácido. Isso, e aí, vários casos eu acabo desgastando o esmalte, que facilita ainda mais. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de coragem, né? Dizendo que a gente sempre brinca, né? As nossas pesquisas têm que ser um pouquinho mais inovadoras, o que a gente faz enquanto proposição tem que ser um pouquinho mais inovador, e eu acho que isso está com os dias contados, tá bom? Mas, infelizmente, eu costumo brincar que o dentista ele separa da esposa, ele troca de carro, ele troca de emprego, mas ele não larga do fotopolimerizador e do ácido fosfórico, meu Deus do céu, está engatado nele, né? Ou seja, o dentista brasileiro gosta muito do ácido fosfórico, porque a gente tem muitos bons adesivos autocondicionantes no mercado há muito tempo e a gente não muda isso. Tá bom? Obrigado. Exato. A tecnologia está aí para facilitar o dia a dia do cirurgião dentista, né? Então, há de se pensar que os processos vão ficar mais simples, mais fáceis, e alguns produtos vão sumir do mercado. A tecnologia APS vai fazer com que o cimento Troin, a pasta Troin, vai sumir do mercado. Você não precisa mais. Então, você pega um vinir com a tecnologia APS, a previsibilidade de cor, então não tem nem que fazer teste. Abre o tubo, vê a cor, A2 é a A2 que eu preciso, nem teste tem. Então, acaba substituindo, né? Alguém mais gostaria de fazer, professor? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui. E, Luguércio, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre um aspecto que você mencionou, que eu acho importante na Bookfill, para aqueles que fazem opção pela Flow, do cuidado com a inserção abaixo da altura do ponto de contato. Eu acho que essa é uma questão, parece muito simples, mas que é importante o clínico tomar cuidado para que ele não tenha problema depois com geração de espaço na região proximal. De novo, o professor Carlos e eu somos muito críticos com uma série de coisas que a gente fica vendo, né? E como a gente está nas redes sociais, às vezes a gente não é crítico, a gente fica meio apavorado. Então, essa eu acho que é a pergunta dele para poder fazer isso. O que a gente precisa entender é que a resina Flow, ela não tem resistência mecânica. Ela tem resistência mecânica para estar recoberta por alguma coisa. Se ela estiver recoberta por uma resina híbrida, tudo bem, tudo tranquilo. É assim que ela foi concebida. Mas ela não pode ficar exposta em área de esforço mastigatório. Só que o que a gente imagina é que o esforço mastigatório é sempre oclusal com oclusal. Não é isso? Atrito dos dentes. E, infelizmente, o roçar do ponto de contato, ou seja, eu mastigo em cima do dente, ele se movimenta. Ele faz assim. Não é só assim que eu tenho que preocupar, ele faz assim. E esse desgaste no ponto de contato é tão grande quanto o desgaste na oclusal de um paciente que tem oclusão normal. Se o paciente é bruxomano, ele tem mais desgaste oclusal do que proximal, mas se ele não é, o desgaste é muito semelhante.
Então, nos preocupa, né, o fato de que muita gente tem colocado uma cavidade de classe 2 em que a caixa proximal se enche de resina flow, ou seja, se leva a resina flow até o ponto de contato. Porque se ela ficar exposta no ponto de contato, ela vai desgastar ao longo do tempo. Tá bom? Eu posso dar cinco lugares no Facebook, vocês vão ver vídeo lindo e tal, que está no ponto de contato, acima de ponto de contato, a resina flow. De pessoas com grande quantidade de visualização, pessoas formadas em boas escolas, não é uma pessoa leiga qualquer, não, mas infelizmente cometendo esse equívoco. Talvez a pessoa não vai sentir, se ela tiver um bom sistema de matriz, imediatamente, a falha no ponto de contato, mas ao longo do tempo vai impactar alimento ali e vai criar um problema periodontal para aquela paciente se não houver uma recidiva de cárie naquela região. Tá bom? Então é muitíssimo importante essa consideração. Aí eu nem vou falar as técnicas, né, que põe a bulk flow, não polimeriza a bulk flow e põe uma outra resina híbrida por cima e polimeriza tudo junto. Isso eu nem vou falar, certo? É óbvio que isso não há evidência nenhuma para que a gente possa fazer. Se a gente usa uma resina bulk fill flow, a gente deve usar em até 4 milímetros e polimerizar e depois usar uma outra resina em cima. Se eu coloco a resina híbrida final, cobertura final, sobre uma resina flow que não está polimerizada, eu misturo uma com relação à outra, eu encho de bolhas, eu encho de regiões que eu não sei que vai polimerizar, eu não sei o que vai acontecer. Isso é uma técnica tipo assim, não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer tudo de pior. Lembra, se você está fazendo uma restauração dente posterior, não inventa moda. Segue uma técnica consistente, porque aí você vai ter uma maior previsibilidade. Tá legal? Era isso, né? Muito obrigado, Carlos, pela pergunta. Fazer a própria FGM News. A FGM News, nós gastamos uma grana legal, é um investimento bastante significativo. Haja vista que eu acho que a FGM é uma das poucas a manter a revista gratuita, né? E ela tem o cunho educativo, né? Para levar o conhecimento aonde a gente puder chegar com ela. Então, sugestões são sempre muito bem-vindas do que trabalhar na FGM News, porque vai para o Brasil inteiro, onde a gente pode colocar, a gente coloca, mas vai para o mundo todo. E eu acho que esse é o nosso compromisso enquanto indústria, né? Nós nos fizemos no mercado odontológico, né? Nós começamos a empresa aí com as duas mãos atrás, sem patrocínio nenhum. Éramos 2 estudantes ferradinhos lá da Federal, começamos a nossa história lá. Então, crescemos, né? E eu acho que é uma maneira de devolver ao mercado odontológico o conhecimento, compartilhar o conhecimento e as experiências que a gente adquire, não só no Brasil, mas mundo afora. Então, sempre que tiver dicas assim, por favor, nos mandem para a gente trabalhar isso através dos nossos veículos de comunicação, tá bom? Mais alguma pergunta para os professores? Não? Vamos ao sorteio? Todos assinaram? Nós vamos sortear um kit Vitra Bleach, um Automix e uma Bookfill. E tem que estar na sala, tem que estar aqui. Se for embora, perdeu. Boa tarde ainda, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu sou a Michele, sou orientadora técnica aqui da região de Uberlândia, Uberaba. E o Clério é o gerente de... E a gente gostaria muito de contar com a presença de vocês para as palestras de implante também. Quem tiver interesse e gostar de assistir essa parte do implante, a gente vai ficar muito lisonjeado com a presença de vocês. Teremos também o sorteio de um kit de implante. Se for um estímulo a mais para conhecer um pouquinho mais da técnica e do sistema, a gente vai ficar muito feliz. Boa tarde, pessoal. Vamos receber daqui a pouco o professor Renato Save, tá? Também o professor Gustavo Greco, que vai estar fazendo o lançamento do livro. Eu acho assim, que é de suma importância que vocês permaneçam e assistam às aulas, porque realmente
irão enriquecer bastante, tá? São 3 sorteios, né? Fez um. Kit Vitras saiu pro 28. Quem que é o 28, Michele? Ó, parabéns. O cara tava nervoso. Tirar foto. Próximo agora, qual que é, Michele? Eu queria agradecer também a presença do pessoal que não é de Uberlândia, que é de fora, algumas professoras de Uberaba e região. Muito obrigada pela presença. Ah, desculpa, 118, o último. Ah, tá ok. Número 80. Vamos ver quem é o Felizardo, número 80. Não está presente? Ah, então passou. Vamos de novo. Número 97. Também não está o Silas? Que pena. Ó, quem ganhar agora tem que bater palma, hein, gente? Ó! Raíssa, número 87. Palmas para Raíssa, gente.